De volta às curiosidades médicas. Hoje vamos abordar candidíase vaginal. Candidíase vaginal é uma patologia muito comum, podendo ser fisiológico ou não fisiológico, não anormal. Meu nome é Virgílio Dourado, sou cirurgião geral, ginecologista obstetra, com título de especialista em terapia intensiva. Veja, aí está meu canal, Virgílio Dourado, e tanto no Instagram como no YouTube. Dê o seu like, deixe suas curiosidades para que a gente possa em breve abordá-las. Curiosidades médicas, candidíase vaginal. Candidíase vaginal é uma patologia, tá? Ela é muito corriqueira, é uma anormalidade corriqueira na vida da mulher. Então vamos abordar alguns assuntos importantes para que você esclareça algumas dúvidas. Candidíase vaginal, ela tem é um fungo, tá? A grande 80 a 90% causada por um fungo chamado Candida albicans, podendo ser outros tipos de fungos. Tá aí o motivo de muitas mulheres serem tratadas e com recorrência, sem ficarem boas. Por quê? Porque não é a Candida albicans. Por exemplo, outro tipo de Cândida glabata, outro tipo de Cândida que não seja essa. Então temos que ficar atento àquelas mulheres que são muito resistentes, que retornam frequentemente, pode ser um outro tipo de fungo. Candidíase vaginal. A candidíase já é a Candida albicans, né? Ela pode ser fisiológica, né? Ela está na flora vaginal da mulher, faz parte da vagina, e por algum motivo de descontrole com a flora vaginal, tá? O paciente diabético, paciente que toma imunossuprimida, paciente doente que usa antibiótico indiscriminadamente, ou paciente que está usando antibiótico, isso altera a flora vaginal e, consequentemente, esse fungo cresce, prolifera e dá a manifestação que é chamada candidíase vaginal. Então, assim, a candidíase mesmo, falando o termo, é uma patologia, né? Agora, a Candida albicans é uma coisa fisiológica, né? É uma coisa que você já está na flora vaginal da mulher. E por um desequilíbrio, a candidíase aparece, que é uma proliferação desse fungo. Característica de uma candidíase vaginal. Quando a gente fala candidíase, é uma proliferação, mas da Candida albicans, da secreção fisiológica que contém um fungo. Ela é o quê? Ela não tem cheiro, a quantidade dela geralmente é pequena, ela é pegajosa, ela tem uma característica de leite, leitoso, né? De queijo talhado. Então, assim, e é uma coisa que você vê na calcinha, mas não fique assustado. Isso aí é uma coisa fisiológica, né? Agora sim, se você começar a ter coceira, irritação, outros sintomas que levem principalmente à irritação e à coceira. Isso aí chama-se candidíase vaginal. O que fazer com a secreção leitosa, clarinha, que não tem cheiro e assim, que não está te dando nenhuma manifestação, nenhuma irritação? Fazer nada, né? Fazer aquelas orientações que eu dei na curiosidade médica anterior, que secreção vaginal, é ter uma vida saudável, né? Evitar muito doce, né? Evitar ficar tomando antibiótico, ficar usando ducha vaginal. Tudo isso faz com que você, né, tenha uma vagina saudável. Candidíase vaginal, quando for uma anormalidade. Que é uma anormalidade? Quando você fala candidíase vaginal, supõe-se que você tenha aquelas manifestações, que é ardência vaginal, né? Todos esses sintomas, ardência vaginal, coceira, irritação. Mas toda coceira, toda irritação é patológico,
é causada pelo fungo? Não. Você tem que ter o diagnóstico diferencial em relação às outras causas de irritação na vagina. Exemplo, a mulher menopausada, né, que ela não tem estrógeno, tem irritação, uso de alérgenos, né, que possa dar tipo o preservativo, irritação ao látex, né, a duchas vaginais, outros tipos de doenças que podem dar irritação na vagina e não ser fungo. Então tem muito cuidado, toda coceira, toda irritação. Um exemplo, mulheres diabéticas, quando sua glicemia está alta, elas já têm uma irritação, coceira, um plurido, né? Que esse plurido que eu falo, coceira, que dá uma sensação de ser candidíase. E muitas vezes essa irritação confunde muito o diagnóstico e você acaba se automedicando sem ter a necessidade de usar um antifúngico. Vamos prosseguir aqui. Secreção, característica da secreção patológica. Ela continua sendo leitosa, só que geralmente em maior quantidade, sem cheiro, né? E coceira. O maior sintoma, característica dessa candidíase vaginal é a coceira. A coceira, queimação, irritação, vermelhidão, né? Às vezes você tem fissuras, às vezes você confunde com a infecção urinária por causa da irritação. Então, assim, típico da candidíase vaginal, a secreção leitosa com grumos, tá? Irritação e coceira, enfatizando a coceira, tá? E é muito típico a secreção vaginal da candidíase, que ela é leitosa, ela tem formas grumos de nata, aqueles grumos, flocos de neve. Tudo isso é uma característica da secreção por candidíase vaginal. O que é que você pode fazer, né? Muitas pessoas, né, acham que acidificando a vagina vai melhorar o fungo, né? Na realidade, a candidíase ela se desenvolve em um pH ácido, um pH normal da vagina, entre 4 e 4,5. Então, assim, não adianta você acidificar a vagina, que você não vai cuidar, não vai tratar, né? Tá certo? Então, assim, o fungo, ela é uma resposta ao crescimento do fungo, relata um desequilíbrio entre a flora vaginal, não é isso? Então, assim, você tem que ter uma vida saudável, né? Você repetindo, você não pode colocar ducha dentro da vagina, você não pode ficar usando antibióticos, corticoides, tudo isso vai refletir num desequilíbrio entre a flora. O uso de corticoide, ele vai dar um estado de imunodepressão. Isso aí que favorece o crescimento deste fungo, né? Que esse fungo vai se proliferar, aí sim há um desequilíbrio entre a flora e você tem as manifestações de uma candidíase patológica, né? Eu falo redundantemente, um exagero, um crescimento exagerado do fungo, dando sintomas de candidíase vaginal. Se você tem uma vagina com muita secreção, você tem que melhorar a sua vida, não ficar colocando ducha, né? Fazer uma atividade física, né? Diminuir o corticoide, tratar a sua diabetes. Se você é menopausada, não é por causa dessa irritação, geralmente não é pelo fungo, é pela falta de estrógeno. Então você vai estrogenizar a sua vagina. Tudo isso você vai... Se você tiver uma candidíase mesmo, não se automedique, né? Não se automedique, vá ao seu especialista, ele vai examinar, vai constatar. Existem exames, a microscopia, existe a dosagem do pH, mas assim, hoje em dia é tão característico você diagnosticar pelo exame uma candidíase vaginal, de que você vê se você tem algumas outras patologias associadas, outras doenças associadas. Então, assim, a candidíase é um tormento, frequentemente
incomodando a vida da mulher. É muito frequente mesmo. Então, ressalto aqui, não se automedique, não fique usando um antifúngico, porque o antifúngico não precisa de receita para você fazer o uso, né? Você vai na farmácia, no balconista, e eles vão geralmente te indicam algum medicamento, você usa, e muitas vezes você não há necessidade, tá bom? Então, assim, existem as candidias de recidivantes, são aquelas candidias de difícil tratamento. Muitas vezes, reforço, o tratamento inadequado. Por quê? Porque o fungo não é mais sensível àqueles tipos de medicamentos antifúngicos, né? Não é a Candida albicans, é um outro tipo de fungo que precisa de um outro tipo de medicamento. Mesmo que seja um medicamento adequado e você continue tendo, você tem outros tipos de tratamento que seu médico vai indicar a você. Um tratamento mais prolongado, uma qualidade de vida, uma atividade física, alimentação e tudo. Então o meu recado é esse, não se automedique, pratique esporte, não coloque ducha via vaginal e você vai também saber conviver com secreção vaginal. Né? Você não pode ver nenhuma secreção na calcinha que já quer fazer medicamento, já quer ter tudo. Então, assim, candidíase vaginal é um tópico importante porque você, em algum período da sua vida, você vai ter um incômodo de essa secreção leitosa que chama candidíase vaginal. Deixe o seu like, né? Deixe um tema que você queira que a gente aborde. Há uma grande possibilidade da nossa nova curiosidade médica a gente abordar o tema menopausa. Menopausa é um termo científico, médico, de ausência de menstruação, ou seja, a mulher para de ovular, para de menstruar e entra na fase de menopausa, chamado climatério, tá bom? Então, assim, até lá, um abraço. Deixe aí seus comentários, nos siga e até a próxima Curiosidade Médica.